O senhor é considerado no Brasil como um apologeta. Apologeta é alguém que faz defesa da fé cristã? Qual é a origem? Então, os apologistas surgiram... Eu creio que tem apologistas desde a época de Enoque. Enoque é o primeiro profeta. Nem todas as vezes se lembram disso. Mas é o primeiro profeta bíblico. Mas ele é um profeta escatológico e apologista. Porque já na sua época, sendo ele o sétimo depois de Adão, ele já condenava as atitudes e as doutrinas heterodoxas da sua época. Isso é denunciado no livro, segundo escreveu Judas, irmão do Senhor, nos versículos 14 e 15, porque só tem um capítulo. E ali, quando Judas está fazendo uma apologética, né? Porque ali no versículo 3 ele estava querendo falar sobre soteriologia, doutrina da salvação. Mas ele achou por bem, inspirado pelo Espírito Santo, algo mais urgente, falar da fé, da batalhar, convocá-los, concitá-los para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa batalha da fé, a palavra pistes, não tem a ver com eu acreditar, mas eu defender aquilo que eu acredito. E dentro desse arcabouço de denúncias e de combates contra a heterodoxia, contra as doutrinas que são contrárias à fé cristã, ele vai citar Enoque, que já naquela época fazia esse combate. Que interessante. Então a apologética não é coisa nova. Tá? Os profetas, todos eles eram apologistas. E eles combatiam o que? A idolatria, a injustiça social, o engano, a mentira. Então a expressão correta não é apologeta, é apologista? É o apologeta, o apologista, né? Os apologistas da fé, né? O apologista é aquele que defende, que trabalha a apologia, que é a defesa, né? Um advogado, por exemplo, é um apologista. Os pais da igreja, havia muitos pais apologistas. Paulo era um tremendo apologista. Jesus, que é apologista maior do que Jesus, só para o senhor ter uma ideia, a apologética é algo assim tão sério, tão forte. De acordo com o pastor Ezequias Soares, um grande mestre, né? Ele é mestre em ciências da religião, formado pela Universidade Mackenzie. Numa obra dele, que é um comentário exegético sobre as testemunhas de Jeová, ele chega a dizer que 2/3 do Novo Testamento foi escrito para combater os falsos ensinos. Nós estamos falando de 2/3. Num universo de 100, 70% é só para combater os falsos ensinos. Então perceba a importância que o Espírito Santo, que o Pai, que o Filho, que os apóstolos deram a essa questão da defesa da fé, ao ponto de 2/3, nós estamos falando, são 27 livros. 2/3 desses 27 livros são dedicados para combater os falsos ensinos, portanto, para fazer apologética. Olha que interessante, geralmente quando se fala em Enoque, as pessoas já vão falando sobre o conteúdo do livro de Enoque, que fala de anjos caídos, demônios, mostra seres que na Bíblia não fala, né? Mas nunca expressam Enoque como um defensor da fé, né? Primeiro como um profeta, segundo como um escatólogo e terceiro como um apologista. Então ele une as três coisas. Quando tratamos do livro de Enoque, pseudoepígrafo. Esse livro que é citado, o livro de Enoque, eu tenho esse livro nos apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia, eu tenho em 2 volumes. E lá tem, por exemplo, a queda dos anjos no livro de Enoque. E aí a maneira como ele conta essa queda dos anjos, por exemplo, eram 200 anjos que caíram, e sendo sem Jasa, o chefe, o principal, que é o demônio mor de todos os anjos que desejaram as mulheres, caíram, e aí, nesse relacionamento, nasceram os chamados Nefilim, em hebraico, e gigantes, isso traduzido pela Septuaginta. De acordo com Enoque, esses Nefilim tinham cerca de 3.000 côvados. Se levarmos em consideração um côvado como 45 centímetros, com 45 centímetros, nós estamos falando de 1.350 metros. Se for 50 centímetros, são 1.500 metros. Imagina! Aí diz que esses seres começaram a devorar as plantações. Depois, como não tinha plantações, começaram a devorar as pessoas.
Então você vê que tem um teor mitológico, até porque está dentro de um contexto greco-romano, e mais grego e extremamente mitológico, porque ele surge aí pelo período interbíblico, né? Que quando Alexandre o Grande, ele dissemina o helenismo grego por todo o território onde o seu pai Filipe conquistou, e ele completa essa conquista e dissemina o helenismo. E isso perpassa todo o Império Romano, porque o Império, a língua, a lei é romana, mas a língua é grega, porque ela atinge esse status quase que universal. Então o mundo pensava, era greco-romano. Então, esse livro, a bem da verdade, não é um livro inspirado, é um livro apócrifo, até porque é só a gente voltar ao tempo e saber que na época de Enoque não existia escrita. Não existia. Mas há quem defenda que Enoque fosse um livro inspirado, né? Não é inspirado. O fato de, neste livro, conter determinadas verdades não faz com que esse livro seja verdadeiro. A Bíblia está cheia de citações que você não vai encontrar no Antigo Testamento, provavelmente de tradições orais, e que o Espírito Santo levou os primeiros autores a pensar isso e colocar na Bíblia. Mas de onde foi pensado, aquilo quando veio para a Bíblia é inspirado, mas isso não está dando inspiração ao livro de onde foi tirado. Entendeu? Então existe a tradição, a chamada tradição oral. Naquela época não existia nada escrito. Então o que nós temos ali é pura mitologia. Até porque é interessante que o livro de Enoque, quando vai falar do capítulo 6 de Enoque, de onde vocês acham que eles auriram parte daquele capítulo e acabaram criando um amálgama, ou seja, fizeram uma mescla de assuntos. Tiraram o livro de Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis também. É como se você pega, por exemplo, o livro dos Mormons. O livro dos Mormons é uma mistura com parte de Isaías. Então, é misturar para confundir. Porque o pior não é mentira. É uma mentira no meio da verdade. Uma sofisma. Alguém chega e fala 2 verdades ou 10 verdades acerca de alguém. Se ele contar 2 mentiras no meio dessas 10 verdades, a probabilidade de você acreditar qual é? 100%. Fala, peraí, ele falou 10 verdades, por que essas 2 não podem ser verdade? É confundir. O diabo trabalha assim. Mas